Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema, olha, central para a fé cristã e, ao mesmo tempo, fonte de debates que parecem não ter fim: a salvação. Ah, sim. Aquela pergunta, né? Como Deus salva, quem ele salva, por quê? Isso ecoa pela história da igreja há séculos. Molda teologias e, infelizmente, às vezes cria umas divisões complicadas. Pois é uma questão que mexe com a gente, né? Com a nossa esperança mais profunda. E é justamente essa profundidade que a gente vai explorar hoje com base numa fonte principal, o livro Graça Insondável, do Berivaldo Júnior. Isso. E é importante dizer, né? Como o próprio autor e o Gabriel Cruz, que escreveu o prefácio, fazem questão de frisar. A ideia do livro não é dar a palavra final naquele debate clássico, sabe? Calvinismo versus arminianismo. Exato. A proposta parece ser outra, mas mais um convite à reflexão, talvez. Menos sobre ganhar uma discussão e mais sobre pensar junto. O prefácio do Cruz usa uma imagem muito bonita. Fala da salvação como uma sinfonia secreta do coração de Deus. Uhum. Uma imagem que já sugere algo maior, né? Que talvez não caiba direitinho nas nossas caixinhas teológicas. Pois é. E o livro parece seguir essa linha. Começa com essa nossa busca humana por respostas, aí mergulha nos fundamentos do calvinismo, depois do arminianismo e, no final, faz um chamado forte à unidade. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desempacotar essas ideias como o livro apresenta, investigar o que é central em cada sistema, ver onde eles batem de frente e onde, quem sabe, até se encontram, e principalmente tentar pegar a mensagem principal do livro, que parece ser, olha, a salvação em Cristo é algo muito maior, muito mais misterioso do que qualquer sistema que a gente consiga criar para explicar. Perfeito, é isso. Ok, então vamos começar por aí. Por essa busca humana que o livro aborda logo no início. De onde vem essa ânsia quase de sistematizar a salvação? O autor sugere que nasce daquela pergunta difícil, né? Por que alguns são salvos e outros não? A gente quer entender a lógica por trás. É natural, a gente busca coerência, busca entender, queremos respostas, né, para perguntas que angustiam. O problema, e o Berivaldo Júnior aponta isso bem, surge quando a gente tenta explicar o que talvez não seja para ser explicado assim tão encaixotado. Tem uma frase dele que você mencionou que é forte, né? Alguns mistérios não foram dados para serem explicados, mas para serem reverenciados. Quer dizer, existe um limite para a nossa capacidade de mapear os caminhos de Deus, né? E o livro alerta para um perigo real aí, certo? O risco de os próprios sistemas que a gente cria para entender Deus acabarem virando o foco, quase mais importantes que o próprio Deus. Exatamente. Ele usa uma expressão forte, ídolos intelectuais. Quando a nossa lealdade a um sistema, seja calvinista, arminiano, qualquer um, fica mais forte que a nossa devoção a Cristo, a palavra como um todo, aí a gente caiu na armadilha. Começa a defender a minha teologia com uma garra Isso. que talvez devesse ser reservada para o evangelho mesmo, né? O livro chama muito para a humildade, para a gente reconhecer que somos finitos diante do infinito. É quase um eco do que Paulo fala lá em Romanos, né? Ó, profundidade das riquezas. E tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. É isso, é essa postura de reverência que a fonte busca. Então, não é jogar a teologia fora, mas colocá-la no lugar certo. O autor diz que não quer acabar com o debate, mas salvá-lo da guerra, tirar da troca de acusações e levar para um lugar de respeito e busca sincera. Exatamente. Que a teologia sirva para adorar, não para dividir. E com essa base de humildade, aí sim o livro nos leva a olhar para o primeiro grande sistema, o calvinismo. Sim, e o livro o apresenta não como algo que Calvino tirou da cartola, né? Mas como uma tentativa séria de articular o que ele e outros viram na Bíblia sobre a soberania de Deus. Uma soberania absoluta, em tudo, inclusive na salvação. Uhum. Tem uma citação do Berivaldo que acho que resume bem. Calvino não criou uma doutrina. Ele tentou dar palavras a um Deus que governa tudo, inclusive o impossível de entender. E o ponto central dessa tentativa, que o livro admite que choca muita gente hoje, é a tal da eleição incondicional. Pois é, a ideia de que Deus escolhe salvar algumas pessoas, não por algo que ele viu nelas,
mérito, fé prevista, nada disso, mas unicamente pela sua vontade livre e soberana. Uma escolha feita antes da fundação do mundo. Isso nos leva direto para os famosos 5 pontos do calvinismo, o TULIP, que o livro organiza para a gente. Você pode dar uma passada rápida por eles, como a fonte apresenta? Claro, vamos lá. O livro apresenta de forma bem direta. Primeiro, o T, depravação total. Isso não quer dizer que todo mundo é o pior possível, mas que a queda afetou tudo na gente, mente, vontade, emoções. Estamos espiritualmente mortos, sabe? Incapazes de, por nós mesmos, buscar a Deus ou agradá-lo sem que ele haja primeiro. Ok. Sim, e o livro trata com cuidado. A ideia não é limitar o valor do sacrifício de Cristo, que seria suficiente para todos, mas sim o seu propósito e eficácia. Cristo teria morrido com a intenção específica de garantir a salvação dos eleitos, aqueles que o Pai deu a ele. A morte dele realmente salva aqueles para quem foi planejada. Entendi a nuance. E o I? Graça irresistível ou eficaz. Quando Deus decide chamar um eleito para si, pelo Espírito Santo, esse chamado funciona. Não pode ser frustrado no final das contas. Não é que a pessoa é arrastada contra a vontade, mas a graça divina age de um jeito que muda o coração, muda a vontade, e a pessoa quer vir a Cristo. Livremente, mas porque a graça venceu a resistência. Transforma a vontade, então. Isso. E por último, o P. Perseverança dos santos. Quem foi verdadeiramente salvo por Deus será guardado por ele na fé até o fim. Pode tropeçar, cair, mas a salvação não se perde. A segurança está na fidelidade de Deus, não na nossa força. É, sem dúvida, um sistema bem amarrado, né? E muito centrado em Deus. O livro até ressalta que essa visão não precisa ser vista como fria ou determinista. Para muitos, é fonte de consolo, de segurança, saber que tudo depende de Deus. Mas aqui é onde fica mesmo interessante. Sim. As perguntas difíceis que isso levanta. O livro não foge delas, né? De jeito nenhum. O autor reconhece as tensões. Se Deus elege incondicionalmente, para que pregar o evangelho para todo mundo? E a nossa responsabilidade pelas escolhas, onde fica? E a questão dos não eleitos? Como conciliar isso com o amor de Deus que a Bíblia também fala tanto? São perguntas gigantescas e talvez sem respostas fáceis, né? Pois é. Algumas talvez não tenham respostas que deixem nossa lógica totalmente satisfeita. E qual a sugestão do livro para lidar com essa tensão toda? Principalmente humildade e adoração. O argumento é que entender a soberania de Deus do jeito certo, no melhor do calvinismo, não deveria nos deixar arrogantes, mas de joelhos, sabe? Tem outra citação-chave aí. O verdadeiro calvinismo não forma arrogantes, forma adoradores. Interessante. A resposta não é ter a explicação para tudo. Não. É confiar no caráter de Deus que a gente vê em Cristo, mesmo quando não entende todos os planos dele. O foco total é em Deus como aquele que começa, sustenta e termina a salvação. Entendido. Bem, vamos virar a página agora e olhar para o outro lado desse espectro teológico, como o livro apresenta. O arminianismo. Como ele é introduzido? O livro o coloca como uma reação que surgiu historicamente por uma preocupação pastoral mesmo e teológica com algumas coisas que se percebiam no calvinismo mais rígido, principalmente sobre a responsabilidade humana e a ideia do amor e do chamado de Deus serem para todos. Jacobus Arminius e os seguidores dele. Isso, são descritos como gente que também queria ser fiel à Bíblia, mas que lia certas passagens dando um peso maior para a resposta humana, para a natureza de aliança de relacionamento entre Deus e a gente. Eles viam uma tensão diferente, então. Uma preocupação de que a ênfase total na soberania pudesse meio que anular o sentido da fé, do arrependimento, do amor da nossa parte. Exatamente. O livro captura isso numa frase bem provocativa. O amor que não pode ser recusado talvez não seja amor, e a fé que não é escolha talvez não seja fé. Defende-se muito a ideia de que, para a relação ser genuína, a liberdade de responder, até de rejeitar, tem que ser real. E isso levou àqueles 5 pontos da remonstrança, lá de 1610, que viraram a base do arminianismo clássico, em oposição ao TULIP. Como o livro os descreve? Sim, o livro resume assim. Primeiro, eleição condicional.
Deus elege para salvar aqueles que ele, com sua presciência, já sabe que vão crer em Cristo e perseverar. A eleição, então, depende dessa fé prevista. Não é uma escolha divina totalmente incondicional antes. Ok, diferente do calvinismo. O segundo ponto. Expiação universal. Cristo morreu por todo mundo, sem exceção. O sacrifício dele tornou a salvação possível para todos, mas ela só se torna real para quem responde com fé. O potencial é para todos, a aplicação depende da fé. Certo. Terceiro. Depravação humana e graça preveniente. O arminianismo clássico também diz que a gente está caído e não pode se salvar sozinho, mas argumenta que Deus dá a todo mundo uma medida de graça, a tal graça preveniente, que meio que anula os efeitos da depravação total e torna possível a gente responder livremente ao Evangelho. Então essa graça vem antes, capacita, mas não obriga. Exato. Ela vai na frente, ilumina, convence, capacita a crer, mas não determina a resposta, o que nos leva ao quarto ponto. Graça resistível. Justamente porque essa graça preveniente capacita sem forçar, a graça salvadora de Deus pode ser resistida pela nossa vontade. Deus chama, atrai, convida, mas a gente tem a capacidade real de dizer não. A salvação envolve uma cooperação, digamos assim. Entendi. E o quinto ponto? Sobre a segurança da salvação? Segurança condicional da salvação, ou a possibilidade de apostasia. O livro indica que, para o arminianismo clássico, continuar salvo depende de continuar na fé e na obediência. Um crente verdadeiro pode, sim, por incredulidade, por pecado sem arrependimento, se afastar de Cristo e, no fim, perder a salvação. A segurança existe, mas está ligada a permanecer em Cristo. Fica clara a mudança de foco, né? O livro destaca como essa visão valoriza a liberdade humana como parte da imagem de Deus. A graça é mais como uma oferta sincera para todos, e Deus respeita a escolha das suas criaturas. Quer um relacionamento de amor e fé dados livremente. Sem dúvida. Mas, assim como o calvinismo, o arminianismo também tem suas perguntas difíceis, e o livro não esconde isso. Por exemplo, se a eleição depende da fé que Deus prevê, ele não está só reagindo às nossas escolhas? Isso não diminui a soberania dele na salvação? Boa pergunta. E se a graça preveniente é dada a todos e capacita a crer, por que nem todo mundo crê? A resposta final ainda parece depender de algo na pessoa, né? E a ideia de poder perder a salvação, embora reforce a seriedade da vida cristã, pode gerar uma certa ansiedade, uma falta de segurança para alguns. E como o livro aborda a resposta arminiana para essas questões? Sugere que o arminianismo vê a soberania de Deus de um jeito mais relacional. Talvez até autolimitado. Como diz o livro, não é uma negação da soberania, é uma leitura mais relacional dela. Deus seria soberano bastante para escolher criar gente com liberdade real e se relacionar com base nisso. Ah, interessante. A salvação é vista menos como um decreto de cima para baixo e mais como uma aliança viva, que envolve a fidelidade de Deus, claro, mas também a nossa resposta fiel e contínua. A dinâmica da relação é o foco. Ok. Então temos esses dois grandes sistemas históricos. Calvinismo focado na soberania de Deus, na iniciativa. Arminianismo na resposta humana que a graça possibilita. E agora, o livro nos deixa nesse impasse ou aponta um caminho? Não, ele definitivamente aponta um caminho. E esse é o coração da mensagem de graça insondável. O livro desafia a gente a sair dessa mentalidade de ou isso ou aquilo. O capítulo 4, especialmente, busca pontos em comum e questiona se algum sistema humano consegue de fato abraçar toda a verdade sobre Deus. Tem uma citação que você mencionou antes que se encaixa aqui, né? Talvez o maior erro da teologia não seja errar na explicação, mas esquecer que Deus não é um sistema, ele é uma pessoa. Isso é muito forte. Isso sugere que a própria Bíblia pode ter verdades que parecem paradoxais para a nossa lógica. Exatamente. O que é fascinante aqui é como o livro lida com textos bíblicos que parecem puxar para lados diferentes. Por exemplo, ele cita João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Soa bem calvinista, né? Eleição, graça eficaz. Mas logo em seguida, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Um convite aberto, seguro.
Ou a tensão entre Romanos 9, que fala da escolha soberana, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, e Romanos 10, que fala da resposta universal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a proposta do livro não é forçar uma harmonia e encaixar tudo num sistema só. Não, a sugestão é que talvez a gente precise aceitar essas tensões como antinomias aparentes, verdades que existem juntas na mente de Deus e na Bíblia, mesmo que a gente não consiga reconciliar tudo perfeitamente. As duas coisas, soberania divina e responsabilidade humana, são ensinadas com força na Escritura. E onde estaria o terreno comum, então? O livro argumenta que, apesar de discordarem em como a graça funciona, irresistível ou resistível, limitado ou universal, tem um ponto fundamental em comum. A salvação é inteiramente pela graça através da fé em Cristo. Ninguém se salva por mérito próprio. Seja a graça como for, sem a iniciativa de Deus, ninguém buscaria ou acharia salvação. Isso é inegociável para ambos os lados, no fundo. E qual seria o ponto que une tudo isso, segundo o livro? A cruz de Cristo. O livro a coloca como centro de tudo, que transcende e, de certa forma, relativiza os nossos sistemas. O exemplo do ladrão na cruz é perfeito para isso, né? Sim, verdade. Ele não fez uma confissão de fé super elaborada, nem calvinista, nem arminiana, só clamou por misericórdia. Lembra-te de mim. E ouviu a promessa, hoje estarás comigo no paraíso. Ali na cruz, a gente vê a soberania de Deus dando o sacrifício e a resposta humana se agarrando a isso. Então, o livro sugere uma espécie de complementariedade, que cada sistema pega um pedaço importante da verdade. Sim, essa ideia parece... Talvez o calvinismo nos lembre com força da iniciativa de Deus, da origem divina da salvação, para garantir que a glória seja só dele. E talvez o arminianismo nos lembre da importância da nossa resposta, da realidade do chamado ao arrependimento, da necessidade de perseverar. Então, o que tudo isto significa? Significa, e o livro defende isso com paixão no capítulo 5, que a salvação em si é um mistério profundo demais para caber nas nossas fórmulas. A fonte até cita Joey Packer, que era um calvinista convicto, dizendo algo tipo: a salvação é, no fim das contas, um mistério entre Deus e o pecador. Não deveríamos tentar simplificá-la demais. Isso não é para desanimar de estudar, mas para trazer humildade, né? Exato. Humildade intelectual e adoração. A teologia é importante, sim, mas tem que nos levar para Cristo, não para a gente ficar se achando por causa do nosso sistema. E o livro deixa claro que a salvação não depende de qual ismo a gente adota, certo? Totalmente. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Não somos salvos por sermos calvinistas ou arminianos, mas por confiarmos nele. Quando a teologia, de qualquer lado, nos faz olhar para a cruz com gratidão, com quebrantamento, aí ela cumpriu o papel dela. O livro nos lembra, fomos salvos pela graça, e essa graça continua, insondável. Essa perspectiva leva direto para o apelo final do livro, no epílogo, um chamado à unidade do corpo de Cristo, mesmo com essas diferenças. Sim, é um apelo muito forte. O livro usa aquela máxima antiga, né? Naquilo que é essencial, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. Talvez os detalhes de como a soberania e a liberdade se encaixam na salvação, por mais importantes que sejam para a gente pensar, não façam parte do essencial que une todos os cristãos. A fé em Cristo como Senhor e Salvador. O livro também menciona John Wesley, né? Um arminiano convicto, mas com um coração voltado para essa unidade. Sim, a citação de Wesley é muito prática e poderosa. Se o teu coração for como o meu no amor a Deus e ao próximo, dá-me tua mão. É um chamado para comunhão baseada no coração transformado pela graça, que deveria ser mais forte que as barreiras de opinião teológica em coisas secundárias. E quais as implicações práticas que o livro tira desse chamado à unidade? São várias. Primeiro, estudar a Bíblia a fundo com seriedade, mas sempre com humildade e oração, sabendo que a gente não sabe tudo. Segundo, respeitar de verdade os irmãos que pensam diferente em questões não centrais. Parar com rótulo, com caricatura. Importante isso. Na hora de pregar, de ensinar, equilibrar graça e verdade. Firmosa na doutrina, sim, mas com amor, com mansidão. Defender a fé não precisa ser uma guerra. O livro lembra o desejo de Jesus lá em João 17, que os seus seguidores fossem um, para que o mundo creia. A nossa briga por detalhes teológicos atrapalha a missão, é um escândalo. Faz todo sentido. O apelo final do Berivaldo é para a gente largar os extremos, largar essa idolatria dos nossos sistemas
Em vez disso, abraçar a Bíblia toda, servir a igreja com amor, exaltar Jesus acima de qualquer teólogo ou sistema, e viver de um jeito que mostre a maravilha que é ser salvo pela graça. Ele termina o livro com uma frase que é quase um suspiro de alívio e adoração. A salvação pertence ao Senhor, e isso basta. Uau! Uma conclusão poderosa mesmo, e libertadora. Bom, recapitulando nossa conversa, a gente navegou por essas águas profundas da salvação, guiados pelo livro Graça Insondável. Vimos as ênfases do calvinismo e do arminianismo, não para escolher um lado, mas para entender como cada um lida com o mistério da ação de Deus e da resposta humana. Ouvimos o alerta contra transformar sistemas em ídolos e o chamado constante à humildade. E, por fim, esse apelo forte à unidade no essencial, a fé em Jesus. E para deixar uma última provocação, né? Algo que nasce dessa tensão toda que o livro explora. Quando a gente pensa nessa dinâmica entre a iniciativa soberana de Deus e a resposta responsável do ser humano na salvação, esses dois polos que os sistemas tentam equilibrar, de jeitos diferentes, qual deles costuma tocar mais fundo na experiência de fé de cada um que acompanha essa conversa? É a segurança que vem da ênfase na escolha de Deus, na graça que não falha? Ou é aquele senso de dignidade, de responsabilidade, que vem da ênfase na liberdade de responder ao chamado de Deus? Pensar no porquê dessa ressonância pessoal pode ser um exercício muito rico para a gente entender melhor a nossa própria caminhada com essa graça, que, no fim das contas, continua sendo insondável. Excelente ponto para a gente terminar a nossa análise aprofundada de hoje. Uma reflexão que, com certeza, fica conosco. Agradecemos a companhia e até a próxima.